Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou Montanha e tô aqui com o Ramon. Fala aí, galera. E os nossos convidados de hoje, Lucas E aí, galera? e o Akita. E aí, galera, valeu. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre Ruby on Rails. Se vale a pena iniciar, né? Já que temos essa linguagem há um bom tempo já. Antes da gente começar com o episódio, vamos pedir para os nossos participantes, quem não conhece, né? Por favor, se apresente aí, Lucas, por favor. Tá, meu nome é Lucas Caton. Eu sou desenvolvedor desde 2004, tem um tempo já. Na verdade, eu comecei um pouco antes disso, mas eu considero desde 2004, que foi quando eu comecei a aprender melhor. Eu trabalho na Interactive, que é uma consultoria Ruby, aqui na Austrália, e eu sou criador de um serviço de finanças pessoais chamado EasyBills. Bom, meu nome é Fábio Akita, eu sou desenvolvedor já há bastante tempo, vamos considerar assim antes do plano real. E eu sou desenvolvedor Ruby faz também bastante tempo, vamos considerar, bom, pelo menos já é no século XXI. E eu sou por quase 10 anos eu fui organizador da RubyConf Brasil, que é um dos grandes eventos que junta toda a comunidade de Ruby on Rails. E hoje eu fundei uma consultoria chamada CodeMiner, faz uns 5 anos agora. Uma consultoria que a gente também trabalha quase que exclusivamente com projetos Ruby on Rails do Brasil e do exterior. Inclusive o Lucas Caton trabalhou com a gente lá no começo. E hoje em dia eu continuo blogando a respeito de Ruby, sobre novas tecnologias, então nas redes sociais hoje os meus assuntos costumam ser temas ligados à tecnologia em geral, não só Ruby. Muito bom. Então vamos lá, pra gente começar, antes de mais nada, né? Vamos explicar qual que é a diferença entre Ruby e Rails, né? Não é uma linguagem só, Ruby on Rails? É uma linguagem, né? Só. É bem fácil, na verdade. Ruby é a linguagem e Rails é o framework web escrito em Ruby. Não, cara, é uma coisa só, não é uma coisa só. Ruby on Rails. Não faz separado isso aí não, cara. Na prática, a gente brinca sobre isso, mas na prática a gente vai dizer que 90% dos desenvolvedores Ruby entram na comunidade Ruby por causa do Ruby on Rails. Então, na prática, o cara vai usar o Ruby para fazer Rails. Então, realmente acaba indo nessa direção mesmo. Ninguém vai usar Ruby para fazer, sei lá, um aplicativo Skype novo, sei lá. É bem difícil, na maioria das empresas que eu já passei, eu tenho amigos lá, realmente usar o Ruby com Rails é bem difícil, eu já vi, mas é bem difícil do cara usar um Ruby puro ali, com alguma coisa, criar uma estrutura de MVC na mão. Não seria usar fora da web, por exemplo? Isso, pode ser também. Tem um outro framework, que eu não vou lembrar o nome agora, que é um mais leve, se eu não me engano, e meio que substitui... Sinatra. Meio que substitui o Rails e é bem difícil você achar também alguém que tá usando. Não fala isso, cara. Não fala que substitui o Rails. Não fala isso. A versão mais leve. Tem alguns frameworks, na verdade. Agora tem uma nova onda de frameworks também. Tem o DryRB, tem alguns outros. Na verdade, assim, na verdade tem outros que são usados, né? Pelo menos não são outros pequenos que ninguém usa. Eles realmente são usados, não é que o pessoal não usa. Só que, obviamente, quem usa Rails é muito maior a quantidade de gente, só isso. Eu lembro de ter escutado, eu não lembro se foi uma palestra do Akita ou se foi um podcast que ele gravou, contando um pouco esse histórico de que no Python você tem o Django, você tem o Flask, você tem uma série de frameworks, e aí a comunidade meio que se divide, né? No PHP você tem vários também, JavaScript você tem Ember, Backbone, Angular, React, mais 79 mil outros frameworks para você usar, então é completamente dividido. E o Ruby tem Rails, basicamente, né? Tem 90% Rails, divide muito pouco, assim. Tinha uma época que surgiu um outro framework, e agora vou entregar a idade aqui, porque eu não comecei no começo, quando o Ruby começou a ficar popular, como a Akita, mas eu peguei a época que o Rails 2 estava surgindo, e aí surgiu um concorrente, entre aspas, dele, que era o Merb, e ele começou a ganhar força, começou a crescer também, e a comunidade começou a se dividir, e aí eles resolveram juntar e fazer um merge dos projetos. Foi uma coisa até interessante, em termos técnicos, assim, porque é um mega desafio, né, se juntar dois projetos grandes, assim, e acabou resultando no Rails 3, que é
Tem muita coisa do Rails 2, mas tem bastante coisa do Merb também, e é a arquitetura que a gente herda até hoje, assim, muita coisa veio desse merge que surgiu. E assim, a comunidade acabou que se juntou de novo, então tá todo mundo no mundo Rails. E na visão de vocês isso foi bom? De dois, vamos dizer assim, concorrentes se juntarem e criar um cara só, e isso foi bom para a comunidade? Ou você acha que se tivesse concorrência, ela poderia avançar mais com o tempo? Tem as duas visões, na verdade. Se o Rails fosse mal feito ou ruim, ou tivesse os princípios errados, tivesse sobrado só ele, a comunidade decidisse que o jeito que ela gosta é desenvolver rápido e sujo mesmo, ou enfim, complicado e burocrático, ou qualquer uma dessas outras tendências que existem hoje em vários mundos corporativos, por exemplo, J2EE sempre foi a piada, porque para você conseguir subir uma página web num servidor WebLoy, você precisava configurar 5.000 arquivos XML antes. Então, se tivesse ido numa direção assim, teria sido ruim. Como o Rails é eu ainda acho que ele é um bom meio do caminho entre diversas coisas que existem em termos de boas práticas. O fato de no começo a comunidade não ter tido uma cisão, e a comunidade não é gigante comparado com um C Sharp, comparado com o próprio PHP, ele é bem menor, muito pequeno. Então, quando você divide comunidades muito pequenas, os esforços vão se dividir. Então, o ecossistema como um todo nunca teria ficado do tamanho que é hoje, por exemplo. Bom, e para a gente dar continuidade, então, alguém pode explicar um pouco da história do Rails? Ou do Ruby, né, no caso, da linguagem? Tem um japonês, eu não sei pronunciar o nome dele, talvez o Akita saiba. Que não sou eu. Não, Akita. Todo mundo acha que é o Akita, né? Não sou eu. Na verdade, o Matt não existe, né? Ele é o Akita que é É uma entidade. um personagem, Não, brincadeiras à parte. Esse cara chama Mats. Ele criou o Ruby em 95, ou pelo menos acho que 95 foi quando a linguagem ficou pública. E ele queria que a linguagem fosse mais poderosa que as linguagens que tinham na época, como o Perl, que era relativamente popular, e mais orientada a objetos que Python, por exemplo, ou outras linguagens. Então esse era o objetivo dele. Ele queria uma linguagem mais limpa, mais orientada a objetos, e aí acabou criando a linguagem Ruby. O Mets, assim, lá no Japão tem uma coisa que é engraçado, assim, é normal programadores saírem criando linguagem. É uma coisa que eles falam, assim. É tipo, você tá na faculdade, não tem nada pra fazer, você pode escolher, vai pra brecha e criar uma linguagem, entendeu? Então, lá eles criam linguagem. E realmente, eles criam muitas linguagens de robista. E o Mets, como ele gostava de algumas linguagens, então, que nem o Lucas falou, a ideia de... o Python estava no começo, o Smalltalk já estava no fim da vida dele, o Lisp sempre em toda a faculdade, se você aprende ciência da computação, você sempre vai ouvir falar sobre Lisp. Então, Lisp sempre é meio que aquela lenda mística da linguagem perfeita que ninguém quer usar. Então, existe o Lisp. Se você usa Emacs e você é mais roots, assim por diante, você vai ter programado scripts de Lisp para Emacs. Então, o cara mais a roots ali embaixo fica nessa pegada de Lisp. Então, ele queria uma linguagem tipo Lisp que as pessoas usassem, mesclasse a ideia das funções, a parte funcional hoje, que está tão na modinha, linguagens funcionais. Isso já é coisa velha, isso não é novo. Então tem gente que acha que nasceu ontem e o Google que criou o Facebook. Então não, isso existe faz algum tempo. E no Ruby começou a mesclar orientação a objeto com linguagens funcionais. Então é Smalltalk com Lisp junto, mais ou menos, com uma estética que inicialmente lembra Python para não assustar todo mundo. Então, aí que você começa a ter o Ruby. E aí, em cima disso, levou 10 anos para ele fazer uma linguagem que funcionasse mesmo. Então, quando o DHH chegou em 2002, 2003 e ouviu falar sobre o Ruby ainda era uma linguagem incipiente, que pouca gente usava, Sem era documentação mais em inglês. sem nenhuma documentação em inglês, o código-fonte todo em japonês, o core team todo no Japão. Então a linguagem começou assim. Que características você acha que o Ruby criou para que tenha feito, né, tenha
as pessoas têm aderido a começar a usar e... Então, como aqui tu estava falando aí, a linguagem ela é multiparadigma, né? Ela pode ser tanto orientada a objeto, como ela tem características de linguagem funcional, como ela também tem, ela pode ser até usada em scripts, né, de forma procedural. Então, ela é bem multiparadigma. É uma linguagem open source, o código está todo no GitHub. Então, qualquer pessoa pode contribuir, pode ler o código. É uma linguagem interpretada, então você não precisa compilar o código. Ela tem uma característica, eu diria que é a mais importante dela, pelo menos a mais impactante quando a pessoa conhece a sintaxe, que é a característica de que tudo é um objeto. Então, diferente de outras linguagens como o JavaScript, que se você precisa fazer alguma coisa, sei lá, se você precisa pegar as chaves de um hash, você chama object.keys, eu acho. Eu não sou muito bom com JavaScript, mas alguma coisa assim. Em vez de fazer isso, você pode chamar um hash ponto alguma coisa. Um número, por exemplo, você coloca 5 ponto, o 5 ele é um objeto, ele é uma instância de integer, e aí você consegue chamar os métodos daquele objeto, que é só um número. Então isso foi uma coisa que mudou muito, assim, explodiu minha cabeça, assim, quando eu comecei a estudar. Eu falei, nossa, que interessante, né? Tudo é um objeto. Então se você tem um booleano, um true e um false, eles são objetos da sua própria classe. O true tem uma classe chamada true, e ele é uma instância única daquela classe. Então tudo vai ser um objeto, tudo. Na verdade, tecnicamente, a gente sabe que tem algumas coisinhas que não são, mas é mais detalhes, assim, coisa da própria linguagem. Na prática, a gente pode dizer que tudo é orientado a objeto. Então é uma característica diferente, assim, da linguagem que é bem interessante. É também uma linguagem dinâmica, então em tempo de execução você consegue adicionar novo código, estender classe, estender objeto, estender outras coisas. Ela é multiplataforma, você consegue rodar em qualquer sistema operacional. Inclusive o Akita tweetou esses dias que ele estava testando na nova versão do Windows 10, eu não sei o outro nome, mas que agora tem aquele Ubuntu, que ele roda, né, uma versão do Ubuntu. Eu não sei exatamente a explicação técnica, mas parece que agora você tem suporte nativo às coisas. Por exemplo, você consegue rodar um Postgres nativamente, um Ruby, da mesma forma que você vai rodar no Linux ou no Mac, agora você consegue rodar no Windows também. E isso é importante para a linguagem, assim, como porta de entrada, né? O Windows Sim. ainda é bastante utilizado e tal, então facilita para quem quer vir programar com Ruby. Pra quem tá querendo entrar agora, isso é muito bom, né? Porque eu acredito que se você procurar alguma coisa, né? Como instalar o Ruby em tal plataforma aqui, você vai cair num post do Akita, né? Um post do Akita. Até falando sobre as vantagens do Ruby, as vantagens do Rails, por que aprender Ruby, por que aprender Rails, tem dois pontos que eu acho que é importante deixar bem claro. Por exemplo, quem é a comunidade Ruby on Rails? Por que ela surgiu? Qual foi a necessidade de existir um Ruby on Rails ou de existir a comunidade Rails lá no começo? Se já existia, por exemplo, eu podia fazer as coisas em PHP, eu podia fazer as coisas em .NET, em ASP.NET ou J2EE ou qualquer um deles, e aí aparece esse tal de Ruby on Rails, uma linguagem nova que veio do Japão. Qual é a necessidade dessa complicação toda? Então, posso dar o meu ponto de visão antes de você continuar? A gente conversou com o Cafo aqui, né, no cast. O meu ponto de visão é assim, é uma linguagem hipster sei lá, na época. Na época. E o pessoal gostou de programar, só que aqui no Brasil, pelo menos, não tinha trabalho com Ruby, né? Era poucas pessoas que usavam. E aí todas essas pessoas trabalharam remoto pra fora, cara. Tem que agradecer muito esses caras, são os precursores do trabalho remoto e a comunidade Ruby aqui. Inclusive, você citou dois caras que toda a comunidade tem que agradecer, cara, que é o Akita e o Cafo, e mais alguns outros. Cafo foi quem começou o grupo de discussão de Ruby no Brasil, começou a mediar, começou a trazer gente. Mas agora, o que vocês têm que lembrar, assim, quem era desenvolvedor já em 2000, 2001? Vocês desenvolviam em 2000, 2001? Eu comecei a brincar comprando revista em banco de jornal que vinha com código em Delphi em 2001, 2002, por aí. Mas eu não era programador de verdade.
Essa é uma história que eu preciso escrever ainda, não escrevi sobre isso, mas em 2000 existia um evento de proporções sísmicas que foi chamado de bolha da internet. Então era uma época que a gente recebia CD-ROM em casa, era a época que a gente tinha .coms, era a época que o cara queria fazer um site de pet shop e um investidor largava 100 milhões de dólares na mão dele. Então era o momento mais loucamente retardado da história do capitalismo moderno. Foi absolutamente retardado essa época. Eu trabalhei em o que na época hoje a gente chama startups, eu trabalhava nas .coms daquela época, por exemplo. Então foi uma subida drástica e uma queda brusca. Foi que nem o exemplo mais recente foi 2008, 2009, quando teve lá a queda lá dos grandes bancos, assim por diante. Mas por que esse ponto é relevante? Ele levou algumas coisas que mudaram o panorama do século XXI para frente. Uma delas é que apesar dos .coms terem todas ido embora, elas deixaram para trás uma infraestrutura que a gente chama hoje de internet. Backbones, roteadores, servidores, uma caralhada de máquina, rede. Ele conectou o mundo nesse período. E nesse período, o pessoal queria desenvolver software. Então nasceram e cresceram muito rápido tecnologias muito novas que não foram provadas de verdade, elas meio que foram empurradas pelas grandes corporações. E aí você vai encontrar dois grandes campos. O jeito rápido e sujo de fazer as coisas, Perl, PHP, o estilo CGI, junta qualquer script que sabe concatenar string, porque eu preciso cuspir um HTML o mais rápido possível. Ou o estilo corporativo, me dá o estilo tradicional de desenvolver software, só que não pode levar 30 anos para fazer, então me dá um jeito aí de eu escrever um software de alguma forma que eu consiga interligar aqui meus mainframes, qualquer coisa para jogar para a web, e aí inventaram o J2EE. São dois campos extremos opostos, e nenhum dos dois campos você gostaria de estar hoje, porque eles meio que nasceram numa necessidade desse período. Aí o que aconteceu é que decaiu tudo. Decaiu tudo em 2001, ninguém queria fazer mais .com. Então não existia startups que nem a gente vê hoje em dia surgindo nessa época. Então você tinha empregos aonde? Onde tinha as grandes corporações. Então você vai trabalhar com J2EE ou então agências mesmo para fazer pequenos sites que ainda tinha o Google sobreviveu, então tinha Google Ads, vamos fazer propaganda, e começou aí incipiente a criar esse mercado. Isso ficou uns 3 anos nesse marasmo, vamos dizer assim, no mundo todo. Foi um grande marasmo, assim. Aí aparece os agilistas. Os agilistas aparecem em 2001 e fazem um manifesto. E esse manifesto tentando, olhando esses dois grandes campos, então as metodologias monumentais e a zero metodologia, então eles queriam encontrar um meio comum onde seria como é que eu desenvolvo software de maneira racional, não essa estupidez que tem dos dois campos, onde eu possa ter um mínimo de qualidade de software e um mínimo de qualidade de vida para o desenvolvedor. Então foi aí que começou a se discutir mais sobre o que são as boas práticas, o que a gente aprendeu nos últimos 30, 40 anos que são boas práticas. Você vai ver que todo o pessoal do Manifesto Ágil é tudo pessoal do cabelo branco, da barba branca. O Kent Beck, o Martin Fowler, o Bob Martin, o David Thomas, o Warren Cunningham, todo esse pessoal é da barba branca. Ele fala, porra, pelo amor de Deus, vocês não vai ficar me customizando, fazendo waterfall com um projeto de 3 anos que você sabe que vai levar 6 e nunca vai para o ar jamais, e você não vai me ficar fazendo copy-paste de código da maneira tosca que vocês fazem hoje em dia. O Kent Beck ficava horrorizado, e aí inventou Extreme Programming, inventou todas essas técnicas, Pair Programming, TDD, Continuous Integration, Continuous Deployment, todas essas coisas saíram desses agilistas. Só que agora você tenta convencer esse povo que derivou dos anos 90 e queda da bolha para fazer software direito, você não consegue. Então você vai conseguir pegar desse 1 milhão de desenvolvedores 10. Aí, em paralelo, apareceu esse DHH, que era um moleque na Dinamarca querendo desenvolver software, que também desenvolveu o J2EE. Você falou que veio essa galera dos anos 80 e 90? Eu diria mais, cara. Eu comecei a faculdade em 2004 e terminei tarde minha faculdade em 2010, mas até o final da faculdade eu só via o Waterfall. Eu não vi uma aula de Agile, eu não vi nada.
Se você vê o que é o currículo de engenharia de software em uma faculdade normal, ela é derivada ainda da cartilha dos anos 90. Exatamente. Então, dos anos 80 e 90. Então, o que aconteceu é que até hoje você ainda ensina os caras a fazer do jeito não ágil. Então, hoje em dia, a gente já está em 2017, pelo amor de Deus, a gente já nem fala mais assim, será que o ágil é bom? É tipo, por que diabos, inferno, você ainda não implementou esta merda? É meio mais por essa direção. Tipo, não é possível. Você viveu em Júpiter nos últimos 50, nos últimos 20 anos, me fala. Agora, o DHH, ele foi o cara inteligente. Ele viu isso acontecendo, ele entendeu isso, e parou para pensar, cara, como é que eu resolvo aquela ideia do open source? Como é que eu resolvo o meu problema? Meu problema é que eu não quero ficar desenvolvendo sites em J2EE, fazendo deploys complicados em WebSphere, WebLogic, pagando 10 milhões de taxa para IBM ou para BA e ter uma vida de merda. Então, ele resolveu pesquisar um pouquinho, não foi muito. Os próprios agilistas já usavam o Ruby antes. Então, um Dave Thomas, que é da Pragmatic Programmer, escreve os livros, ele já usava Ruby, já tinha o Warren Cunningham, ele desenvolveu, por exemplo, os conceitos de wiki usando Ruby, por exemplo, então ele já era rubista, não um rubista profissional, mas o Kent Beck já usava Ruby, então todo mundo já usava Ruby, os agilistas. Então, para quem é desenvolvedor de software experiente, o Ruby ele é uma linguagem extremamente maleável, que ele não é nem feio, porque o Perl é maleável, mas é feio demais. Você tem meio que ser masoquista para fazer algumas mágicas nele. No PHP você não vai nem tentar fazer, porque não é esse o propósito. É que nem você querer desenvolver um framework web usando o SQL, por exemplo. Não é para isso. Dá para fazer, mas não é para isso. Você não vai enfiar um framework web dentro do SQL Server. A Microsoft tentou, mas não funciona. Aí o que acontece assim, o DHH falou, cara, eu quero fazer um framework, um produto web usando essa linguagem que os agilistas usam Ruby, usando um pouco dessas técnicas que os agilistas falam tanto, e aí ele começou a desenvolver o tal do Basecamp, então que aí é o grande produto da 37 Signals, assim por diante, e do Basecamp ele extrai as partes comuns que ele dá o nome de Ruby on Rails, e ele tem a excelente ideia de acrescentar no framework uma obrigação, que logo que você cria o projeto, ele já cria as estruturas para você começar a desenvolver orientado a teste. Isso era novo, isso não existia. Era opcional. Você instalava o framework e se você soubesse Extreme Programming, você ia procurar o que existia de teste para acrescentar. No Rails já vem embutido. Então, os agilistas viram no Rails uma nova comunidade nascendo do zero com os princípios ágeis em mente. Então todo mundo que era do mundo Java, aquele nicho que se converteu para ágil e queria desenvolver coisas de forma ágil, eles começaram a virar um grupo que é um grupo rebelde, vamos dizer assim, que saiu da comunidade Java principalmente e criou a comunidade Rails em cima dos princípios ágeis. Então, o que é ser um rubista moderno ou um Rails moderno hoje? Você deveria ser um agilista, não é opcional ser um agilista no mundo Rails. Então, todo o ecossistema começou do zero com bibliotecas que têm testes unitários no mínimo, que tem integração contínua já hoje em dia. A gente basicamente inventou os mecanismos hoje em dia de desenvolvimento de software. Não tinha ainda. Que mecanismos a gente criou? A gente adotou o Git, que o Torvalds estava querendo, colocou no Linux, só o pessoal do Linux sabia usar Git, ninguém mais queria usar Git, o pessoal do Python queria usar Bazaar ou Mercurial, então isso foi uma grande briga na época, a Canonical tinha o Bazaar, existia o Mercurial, porque eram escritos em Python, existia esse negócio do Not Invented Here, e a ideia é que eles queriam criar os mecanismos para desenvolver rápido de racional, não ficar defendendo marca de ninguém. Então, quando o Git surgiu, o Rails estava em Subversion ainda. Então, o GitHub nasceu, o Rails entrou dentro do GitHub, então o GitHub era basicamente um repositório de código Ruby. Isso era o GitHub na época. Ele foi feito em Rails por rubistas para um workflow ágil de Rails. E aí o Rails entrou dentro do GitHub e aí o resto do mundo adotou o nosso processo. Hoje é o JavaScript. Não, tô brincando.
também. Não, de fato. Não, hoje em dia acho que é mesmo. Hoje em dia é o JavaScript. Eu lembro que nessa época de 2008, 2009, só tinha repositório Ruby no GitHub. Era Só tinha Ruby. repositório Ruby, porque a gente que criou, basicamente. Aí a gente inventou o conceito, não é que inventou, a gente melhorou o conceito de integração contínua. Já existia o Jenkins no Java há muito tempo. O pessoal usava para algumas coisas, mas porque era tão burocrático você criar a porcaria do .war.ar que era melhor deixar um Jenkins fazendo, porque era tedioso. Mas aí a gente começou a usar para a coisa certa, que era integração contínua, que era rodar os testes automaticamente e avisar para a gente que quebrou um teste, a qualidade do teste não tá bom. Então aí nasceu o Travis, aí nasceu o Circle, aí nasceu o Semaphore, a gente criou um monte de coisa em cima do Jenkins mesmo para ele funcionar direito. Então basicamente todos os conceitos de integração contínua, de usar linters, que hoje em dia é tão comum para ver se o código está no estilo bom. A gente criou o conceito de code style, a gente criou o conceito de linter, a gente criou esses conceitos de código bem feito em integração contínua. E aí nasceu o Heroku. O Heroku, por exemplo, a ideia era continuous deployment. Então era você não ter que ligar para o tiozinho na infraestrutura, vou subir um pacote novo, fica aí sobe o binário que eu vou te mandar. Então antigamente era assim que você subia um código novo. Agora a gente criou o GitHub, vamos usar Git Push para subir a aplicação. Isso também nasceu com o Rails. Inclusive o Heroku era a mesma coisa que o GitHub. No começo ele só suportava Ruby. Era só Ruby. E hoje ele suporta JavaScript, Java, Go, Python, qualquer coisa. Mas era o mesmo esquema. O que é ser um rubista ou ser um Railer? É esses conceitos de desenvolvimento ágil, desenvolvimento com qualidade, importância com o código. Não é só, faz qualquer código que funciona, dá copy-paste, gera aí um pacotinho e foda-se. Não é assim que a gente desenvolve. A gente, na verdade, lá no começo era bem mais... era uma comunidade bem mais exigente, vamos dizer assim. A gente era bem troll, como todo mundo que fazia código porco, código mal feito, gens mal feitas. Então, existia esse cuidado da primeira geração da comunidade Ruby on Rails, de criar um ecossistema que fosse minimamente... Não estou falando que é perfeito, mas que tivesse esse norte. Na dúvida, qual é o norte? É qualidade de código, é programador feliz, e assim por diante. E a gente descobriu que foi o Akita mesmo que criou, né? Você viu, né? A gente, para. Mas falando disso, cara, que você tá comentando de ser ágil e de criar padrões, etc., o marketing da comunidade rubista foi agressiva também nisso daí, que eu lembro uma coisa que era muito, muito legal e muito famoso. Na época era assim, faça seu blog em 5 minutos. Aí nasceu em 2 minutos. Eu lembro que tinha muito artigo desse tipo com Ruby on Rails, né? Tinha no site oficial Você até. deve ter começado assim, não é, Lucas? Comecei assim, cara. O blog em 15 minutos do DHH. Esse foi, acho que é o pedaço de... historicamente é o marketing mais bem feito acidentalmente da história da computação. Primeiro que ninguém nunca realmente fazia um blog em 15 minutos, mas é porque... Aí é que é o contexto. Hoje em dia, você faz um blog em 5 minutos qualquer framework. Qualquer framework. Uhum. Se eu quiser fazer em React, se eu quiser fazer em Node, se eu quiser fazer em Django, todos eles vão fazer um blog em 5 minutos. Mas em 2004, 2005, se você falar, vamos fazer um blog em 15 minutos em Java, o cara ia rir da sua cara. Fala, não, peraí, você e que exército? Eu posso até descrever como é que o cara do Java ia começar isso aí. Eu sei porque nessa época eu trabalhava com Java. A primeira coisa que ele ia fazer, ele ia precisar criar o banco. Ele ia até a mesa do DBA e ia falar, seguinte, eu preciso de uma tabela com essa estrutura. Ele primeiro ia fazer um diagrama. O diagrama, sim. Toda a especificação. O modelo, entidade, Porque se ele chegar no DBA sem a porra do diagrama, ele ia chutar sua bunda. Fala, como? Como assim? Aí aparece esse moleque que é o DHH e ele faz esse vídeo do blog 15 minutos, onde o programador, via linha de comando, ele cria o banco de dados e migra o banco de dados sozinho. Legal. Aí fala, porra. Aí, obviamente, a comunidade DBA ri pra cacete, fala, não, isso nunca vai acontecer, meu emprego está garantido. E aí, 10 anos depois, acabou o DBA. Eu tenho uma pergunta polêmica para fazer para vocês. Você acha que com o advento desse monte de startup hoje em dia,
E principalmente porque a maioria das startups grandes começam fazendo o seu MVP ou seu produto num Rails. Normalmente você vê a gente comentando e associando o Rails diretamente com essa cultura de MVP. Não, que o Rails e o Ruby on Rails ele só serve para MVP. Aí quando a gente provar o conceito, a gente muda para uma nova tecnologia. Como é que vocês veem isso, essa galera que... esse cenário? Porque eu não estou falando nem que é nem que não é. Eu estou falando do que as pessoas acabam comentando. Cultura E popular. normalmente fazendo... Cultura popular, né? E normalmente eles acabam fazendo essa associação que eu diria errada. Então, como é que vocês veem essa questão? Na verdade, eu vou dizer que é de boa. Eu ia falar, teve um exemplo, o caso do Twitter, que foi mais famoso, porque eles começaram usando Rails, e aí todo mundo começou a ver a baleia azul, e o Twitter na escala, não sei o quê. Então é culpa do Rails, né? E isso é uma falácia, né? Não estava diretamente relacionado, enfim. E hoje a gente tem aplicações gigantes, como o próprio GitHub e outras várias que a gente falou, Shopify, o próprio Heroku, acho que ainda roda em Ruby, e tantas outras grandes, o Basecamp e tal, que estão escalando, né? São grandes o suficiente e escalam da mesma forma. Mas esse caso do Twitter, acho que todo mundo usou, o Twitter estava em moda, era, né, a novidade, então acho que ele meio que marcou, assim, deixou uma impressão negativa do Rails, pelo fato deles terem decidido mudar para escala na época e tal. Então acho que talvez tenha criado esse legado, né, pro Rails, esse legado ruim pro Rails. E aí entra até o momento troll. Quem programa em escala hoje? O próprio Twitter ainda tá em escala, eu acho. Só eles. É errado, que nem você falou, de fato, que Rails é só para MVC, mas eu não acho o conceito popular ruim. E eu vou dizer por quê. Porque se toda startup acreditar que a melhor ferramenta para fazer MVP é Rails, então toda startup que fizer sucesso vai ser em Rails. Eu acho ótimo. E o nicho de Não tinha startup... pensado por esse aspecto. Eu realmente acho óbvio. Então, se a gente for discutir, eu programador, você programador, a gente está falando sério aqui, é óbvio que Rails não é só para isso, tem qualquer outro framework pode fazer isso, mas de fato, como existe esse fator da cultura, dos processos, o pessoal discute, principalmente quem é programador novo, fica só discutindo estupidez do tipo, minha linguagem é 10 milissegundos mais rápida do que a sua, Ai, cara, nem fala, minha cara. sintaxe é um pouquinho mais pura, mais elegante. Eu nem sei o que significa elegante, porque eu sou aqui um hipster de jeans rasgado, mas foda-se. Eu entendo que a linguagem tem uma visão, porque o criador é foda e eu puxo o saco dele pra caralho, eu não sei o que. Então tem todas essas discussões idiotas que não servem pra absolutamente nada. Mas o problema é quando você inicia uma startup, um MVP, ele não é só código. Uma startup, ele é uma startup de tudo. É uma startup que não tem processo, não tem departamento, não tem time, não tem marketing, não tem nada. Então, o software é uma pequena parte, não é a melhor parte. Quem aposta no MVP, numa startup, só como, aquele código é a única coisa que eu preciso fazer na startup, já não é uma startup. É um hobby, é um amador. Então, quando o cara junta a cabeça business e software e junta as duas coisas, aí começa a ficar interessante. Então, não é simplesmente, qual é a ferramenta que, digamos que eu sou o Chris Van Straff sentado no Starbucks com essa ideia de fazer um business com Git. Não sei bem como, eu sei que o Git é meio ruim de usar, ele não tem uma interface web muito boa. Como é que eu posso desenvolver features que um desenvolvedor possa usar e tornar a vida dele fácil? Então, não é qual é a linguagem mais rápida que eu tenho que usar para fazer uma interface web para Git. Entendeu a diferença? Entendi. Então, como é que eu resolvo o problema das startups de ter repositório de código distribuído, onde todo mundo pode se logar fácil, fazer clone fácil e mandar contribuição fácil? Esse é o problema que eu tenho que resolver. Isso é o começo do meu MVP que gera um GitHub. Agora, eu sou um programador Ruby. Puta, tem esse troço de Rails. Tem um monte de coisa que, por causa das convenções, que todo mundo acha que é ruim, porque deveria ser tudo explícito, e tá errado isso, tem que ser mesmo da forma convenção. Eu crio um projeto Rails
E como eu acredito, aí eu tenho que acreditar, tem uma parte de fé aí, o DHH fala bastante disso na última RailsConf, que eu acredito no Martin Fowler, eu acredito no David Thomas, eu acredito no Bob Martin, eu acredito no Kent Beck, eu acredito em Extreme Programming, eu acredito em métodos ágeis, e eu acredito, depois que eu vi o Rails, que ele segue esses valores e ele tem básico, pode não ser perfeito, que precisa. Então, preciso criar autenticação, ter o device, preciso colocar o Webpack, tem o Webpacker ou o próprio Asset Pipeline do Rails. Pode não ser o melhor, mas já está lá. Então, de cara, eu já consigo criar um projeto, colocar as gens que eu preciso e sair com um produto barra MVC, barra protótipo, que não é tão protótipo assim, ele já é o código mesmo. Ele já vai estar pré-organizado, pode, de novo, não ser o mais perfeito, mas não precisa ser perfeito. Você é uma startup, é um MVP, pode ser que você vai jogar tudo fora, pode ser que você não vai jogar fora, você está no meio do caminho que você não sabe se faço o código para durar 10 anos ou faço o código para durar 10 dias, porque eu não tenho mais dinheiro do que 10 dias. Então, o Rails ele é justamente esse meio do caminho onde ele não faz nenhum código tosco, porco, que eu sei que eu vou ter que jogar fora, nem o código burocrático e lento, mas bem arquitetado, que eu sei que vai levar 10 meses para ficar pronto. Então, esse é o balanço que leva um Rails a ser considerado um framework de MVC e depois ele faz sucesso. Então, GitHub deu certo. Eu era 2 caras no Starbucks. Preciso trazer mais 2 caras que saibam Rails. O cara que já sabe Rails, que já tem esses valores, beleza, eu já sei o que é teste, já sei onde tem que enfiar os testes, já sei onde está a estrutura, não tenho que ficar caçando dentro do meu package.json aonde que o infeliz resolveu esconder a porra da view. Então, beleza, eu sei que está em app/views. Quando você vai trazendo mais gente para dentro, eles já sabem onde estão as coisas porque as convenções são as mesmas. Como nos outros projetos, que dá para fazer rápido também, mas não tem convenção nenhuma, cada programador criou sua convenção. Você vai trazer um cara novo pra dentro, o infeliz vai chegar, porra, eu odeio essa sua convenção, cara. Esses seus nomes aqui. Aí o cara vai ficar 10 anos discutindo por que a porra da vírgula tá na direita e não na esquerda, ou vice-versa. Em vez de discutir por que a feature não está funcionando. Eu só tô vendo o JavaScript tomando uma porrada na cara, assim. É a única coisa que eu consigo enxergar. Assim. Não, mas eu vou falar, isso acontece no PHP também. Hoje os frameworks eles estão mais unidos, vamos dizer assim. Mas até um tempo atrás, cara, era briga de galo, cara. Não, minha convenção é melhor, eu vou lançar aqui a versão 4 porque a minha convenção é legal. Aí outra é lá, não, versão 4? Não, pera aí. Tem uma ideia melhor, vamos lançar aqui, ó, versão 3. E, cara, era essa briga. E você pega projetos, cara, que dá vontade, você olha assim, dá vontade de chorar sangue. Correr uma lágrima aqui, ó. E vou dar uma noção. Isso, eu nunca escrevi sobre isso, mas o WordPress, ele é o Rails que deu errado. O que acontece? Ele é o blog, ele é o canônico blog de 15 minutos, de fato. Se eu quiser fazer um blog de verdade em 15 minutos, eu vou instalar o WordPress e eu vou ter um puta blog excelente. Não tenho dúvida sobre isso. Aí o cara tem uma startup, vai fazer um blog como primeiro produto porque ele é de conteúdo. Põe um WordPress. É que nem o Rails, a ideia, o conceito. Agora eu preciso estender esse WordPress. Puta, deu certo. Preciso estender esse WordPress. Eu preciso embutir coisas nele. Eu vou embutir, agora eu preciso vender produtos nele. É um blog. Aí eu vou inventar um plugin de e-commerce em cima do WordPress. O WordPress, eu chamo inclusive que ele estava discutindo esses dias. Ele deve ser o primeiro NoSQL que deu certo. Porque o que todo mundo faz? Ele pega a tabela posts e enfia produto lá dentro. É um NoSQL. Agora o cara fala assim, cara, agora tá legal o meu produto, eu preciso colocar um CRM. Aí ele pega a tabela posts e põe contato lá dentro. Aí agora, puta, eu preciso integrar aqui com o meu ERP para ter a contabilidade, contas a pagar. Aí ele põe contas a pagar na tabela posts. E vai colocando tudo na tabela posts, entendeu? Pensa um e-commerce, eu fico imaginando o cara pensando, cara, existe o tal de posts. Posts tem comentários. No e-commerce tem pedido tem itens. Pô, acho que dá pra fazer alguma coisa. E o ritmo e no final você vai achar muito código, que parece piada, mas é exatamente Sim, assim. Tem aquele ditado, que é um código que nasceu... Quando você só tem um martelo... Como é que é? Esqueci. Quando você só tem um martelo, tudo é prego. Quando você só sabe usar um martelo, todos os problemas parecem pregos. Exato. É exatamente isso.
Então, por isso que eu falei que o Rails é um bom balanço. Se ele tivesse ido um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para outro, a gente já está fazendo alguma coisa bizarra nesse sentido. Por isso que eu digo que o tempo provou que existem coisas melhores, existem, mas você dificilmente começa fazendo tudo certo. Mas você pode começar fazendo muito errado. E a partir dali, se você não souber o que fazer, por exemplo, WordPress é um blog, entenda, é um blog. Deu certo, deu certo. Joga ele de lado. Agora, pega um Django, pega um Rails, pega um Node, qualquer coisa. Agora vai fazer seu e-commerce, ou vai fazer o seu... Ou instala o Magento, beleza, instalou o Magento. Já, pelo menos e-commerce foi resolvido no problema no mundo do PHP. O cara de WordPress não sabe usar Magento, o cara de Magento não sabe usar WordPress, mas beleza. Pelo menos a gente separa. Agora eu preciso fazer meu CRM, fudeu. Ou ele vai enfiar o CRM na tabela de produto do Magento, ou ele vai enfiar o CRM na tabela de post do WordPress. O Ramon tá ficando ofendido, cara. E essa aqui... Não, mas eu tô falando no geral. No geral. Não, mas eu não fico ofendido porque, cara, infelizmente, o que ele tá falando não é mentira. Mas assim, tem muita gente que faz isso, cara. Assim, felizmente eu não sou eu não sou um desses caras. E muita gente com quem eu trabalho, a gente já não tem mais essa filosofia, esse tipo de pensamento. Mas infelizmente é o que você vê por aí, sabe? E aquele freela lá? Não, tô brincando. Freela é WordPress, aí não tem o que falar. Os bons programadores, e tem bons programadores em toda a comunidade, eles sofrem exatamente... Essa é a dor que eu falei no começo que os agilistas sofreram. Os agilistas eram pessoas de Smalltalk, C, C++, Java. Agora, o pessoal do Java, pensa o que eu falei agora, meio trollando, obviamente, desculpa a trollada, mas o que eu falei do mundo WordPress, Magento, é o mundo J2EE, é o mundo corporativo, é o mundo dos frameworks da IBM e assim por diante. Agora, imagina você, sabendo que existe essas práticas melhores, formas corretas de fazer arquitetura, patterns, e aí você tentando explicar para aquele filho da mãe que está lá de paletó e gravata achando que é programador no mundo IBM, a fazer do jeito certo. Então essa era a dor dos agilistas. E essa trollada que eu dei agora é a dor que vocês têm hoje. Vocês são bons programadores em WordPress, em Magento e não sei o que, mas o mercado vê como um todo esse monte de gente fazendo esse estilo de programação quick and dirty. Por isso que é tão importante, eu achei tão importante o valor do início, do começo da comunidade Rails, de ter ido tão forte em processos e metodologias e boas práticas de software que não são exclusivas do mundo Rails e setar um exemplo de, sim, a gente pode fazer grandes startups, grandes produtos, sem ser nem o quick and dirty, nem o ultra burocrático. Existe o caminho do meio, que chama, vamos dizer, entre aspas, o jeito agile de desenvolver, que envolve não só processo, mas práticas de software, que o Rails é a semente para isso, a comunidade Rails é o ecossistema, e você pode replicar isso em outros lugares. Tanto você pode, que no mundo PHP, quem entendeu isso e não quis mudar para o mundo Rails, por exemplo, criou um Laravel, criou o CodeIgniter, criou Cake PHP, criou todos esses outros nichos e subculturas dentro do mundo PHP que valorizam esses princípios. Legal. A gente falou bastante do passado, né? De como começou e os valores. Eu queria saber agora, né? Ainda vale a pena? Alguém que está começando agora, alguém que está escutando a gente, gostou, assim, vale a pena aprender e continuar fazendo Ruby ou Ruby on Rails? Tem uma resposta para isso. Inclusive, está meio que relacionado a tudo isso que o Akita estava falando, sobre saber entender o problema. E assim, apesar da gente parecer meio fanboy de Ruby, meio xiita... Evangelista. Não, que isso, cara. Pressão sua. Não, mas, por exemplo, no Rails 3.1, eu acho, o Rails começou a incluir o CoffeeScript. E era a grande revolução, porque ele tinha uma sintaxe mais bonita e tal. E nem todo mundo gostava, mas eu diria que uma boa parcela dos programadores Rails gostavam porque a sintaxe era muito parecida. Era inspirada, inclusive, no Ruby, pelo Ruby. Então, muita gente gostava. Inclusive, o CoffeeScript acabou influenciando... bom, eu posso estar falando besteira, mas eu vi muita coisa que surgiu no... exatamente. Por exemplo, o Fat Error, que surgiu depois, exato. Os Fat Arrows vieram do CoffeeScript. Eu olhei aquilo e falei, não, com certeza isso aqui veio do CoffeeScript, porque isso aqui já estava há muitos anos no CoffeeScript. E o Rails colocou o CoffeeScript por padrão, então
Quando você cria um projeto, você já tinha aquilo lá e tal. Pra provar que eles não foram tão fanboys assim, eles acabaram desistindo. Bom, o CoffeeScript ainda é incluído por padrão, mas na última versão que saiu do Rails, que é a 5.1, saiu acho que tem 1 ou 2 semanas, ele tá mais amigável assim para os frameworks JavaScript. Ele se integra nativamente com React, Angular e Vue, então, usando o Webpack e Yarn, que é o novo gerenciador de pacotes do Facebook. Então, assim, são frameworks novos, relativamente novos, mais modernos e tal, e o Rails, em vez de, sabe, tipo, não, tem que ser do nosso jeito, tem que ser com o nosso CoffeeScript, não que eles sejam donos do CoffeeScript, mas eles já tinham, né? Então, em vez de forçar a barra e falar tem que ser do nosso jeito, não, vamos andar junto com a comunidade JavaScript, né? Então, eu acho que isso ajuda muito o Rails a continuar avançando na direção certa. Não ficar, sabe, esquecer que existem outras comunidades. Tem muitas gems, por exemplo, de Ruby, que em vez de reinventar a roda, elas simplesmente usam código nativo de C. Porque o Ruby, ele o interpretador do Ruby é escrito em C. Então ele consegue trabalhar os dois códigos de forma muito fácil, de forma muito simples. Você consegue ter um código Ruby rodando junto com o código C de uma forma relativamente bastante simples. Então, sabe, a comunidade não decidiu, vamos reescrever tudo isso aqui em Ruby, que é o que eu vejo muito com JavaScript. Né? Se não tem uma coisa de JavaScript, não, vamos escrever em JavaScript. Por que a gente vai usar uma linguagem diferente aqui? Não, reescreve em JavaScript. E no Ruby, no Rails, eu vejo que eles tentam andar em paralelo com outras comunidades, em vez de ficar batendo de frente, assim, sabe? Agora eu vou sair em defesa um pouco do JavaScript, porque eu acho que o JavaScript hoje, ele tá num cenário em que o Rails e outras linguagens e as coisas do back-end já passaram há um bom tempo atrás. Então, tudo isso que a galera tá xingando, tá puta e tá fazendo, e não, vamos codar tudo aqui, porque isso aqui, é um processo de amadurecimento. Então, sabe, eu acho que ele vai ter que passar por isso, vai ter que ser feita muita merda, vamos dizer assim, pra a gente chegar no nível e falar assim, pô, beleza, olha isso aqui tudo que a gente fez. Vamos pegar agora e juntar isso aqui, e vamos fazer uma coisa agora bacana, porque a gente já passou por muita coisa aconteceu, muito framework já rolou, e agora a gente tem condição de olhar para frente e ter um leque de opções melhor e saber mais ou menos para onde levar a coisa. Eu acho que é um processo que acho que ouvindo vocês falar, eu não conhecia toda essa história do Rails, mas me parece que o Rails ele já veio com essa característica, então, devido aos caras, eles já entraram com esse tipo de pensamento e logo em seguida as outras linguagens foram adotando isso também. Então, o PHP, por exemplo, ele também vem passando por esse processo. O processo dele não é tão maduro quanto é o do Rails hoje, mas ele também está ali já hoje se provando cada vez mais e passando por esse processo de amadurecimento. E eu acho que o JavaScript, ele não sei se ele está no meio, se ele está começando, eu não sei muito bem onde ele está nesse processo. Tá engatinhando. Mas eu acredito, engatinhando talvez, mas eu acho que nos próximos anos aí, cara, a gente vai ver, assim, muita coisa eficiente no mundo JavaScript aí. Principalmente parar com essa putaria de cada hora um framework novo, cara, não aguento mais isso. Eu vejo muito isso como ciclos, assim, porque eu programei muito pouco tempo em Java, nem lembro mais quase nada praticamente, mas eu lembro que já era já tinha um ecossistema estável, já tinha muita coisa que o pessoal já tinha resolvido e falado, olha, esse problema aqui, ele já está resolvido, vamos partir pro próximo. E quando a comunidade Ruby começou, tinha vários problemas que eles tentaram resolver de novo e chegou uma hora que, poxa, mas peraí, o Java já resolveu essa parada. Vamos parar, dar um passo para trás e ver como é que eles resolveram, talvez a gente possa aprender um pouco com eles. E hoje a comunidade, hoje o ecossistema Ruby, de forma geral, é muito maduro, mas teve esse momento assim de engatinhar e tal. E acho que vão sempre ter ciclos, né? Surgem linguagens novas, como tem o Elixir hoje, por exemplo. Tem muita coisa que ele consegue trazer de aprendizados, né, que já aconteceram com outras linguagens e tal, mas tem muita coisa que ele ainda vai precisar evoluir. Então, são sempre ciclos. Surgem linguagens novas, tem aquele termo hype cycle, e aí todo mundo tem os early adopters que ficam empolgados, olha, tem uma linguagem nova, tem um framework novo, tem alguma coisa, e aí todo mundo migra para uma comunidade nova, para uma plataforma nova, e aí tem que sempre evoluir de novo. Rails ainda é, e vai continuar sendo, uma excelente porta de entrada
E aí, usando um pouco do senso do que o pessoal fala, e assim por diante, ele é bom para MVP, essas coisas, de fato ainda é, ele continua sendo uma excelente ferramenta e ecossistema. Então, o cara quer começar uma startup, quer atrair o povo que tem essa cultura, que tem essa metodologia e as ferramentas já estão maduras e pré-prontas, o Rails já está lá pré-pronto. Então, ele nasceu na época para ser, você quer fazer um aplicativo tipo Gmail, porque o grande top era Ajax, assim por diante, então Web o pessoal 2.0. usava Rails. Nessa época aí. Aí, hoje em dia, o pessoal é full stack, então eu quero ter um stack que eu possa colocar qualquer framework JavaScript para fazer um single page application, qualquer coisa do tipo, ponta a ponta até o banco de dados e ter todas as facilidades de ter teste integrado, de deployment contínuo, sem dor de cabeça, para todas essas coisas que eu expliquei que a gente já resolveu o problema, existe toda esse guia. Que nem eu falei, todas as comunidades você pode fazer também, mas você vai ter que descobrir qual é a melhor combinação de peças que você vai ter que juntar e qual a melhor combinação de processos para você fazer o seu primeiro projeto. Então, o Rails, ele concorde ou não concorde, mas enquanto você ainda não tem a capacidade de discutir ou discordar, existe este guia. Siga o jeito, que é justamente a ideia do on Rails. Você pode ser on Rails em qualquer coisa. Então, existem hoje comunidades Laravel, por exemplo, que são on Rails, então a gente já tem o full stack completo. Se você seguir o guideline ali para quem está começando, você vai conseguir fazer um produtinho top, ponta a ponta em Laravel, por exemplo, deployar em qualquer lugar e já tem uma receitinha bem feita para isso. No mundo Rails, como a gente criou alguns conceitos que hoje a gente meio que aceita, que é o jeito normal de desenvolver. Por exemplo, antigamente, se eu quisesse instalar uma dependência no mundo Rails, ou Rails tinha um gestor de dependência que eu instalava dentro do projeto as tais gens que a gente fala de dependência. Então, não existia bundler, a gente criou esse conceito de bundler. Depois disso, toda linguagem criou esse mesmo conceito. Então você vai ter o cargo no Rust, o PHP Composer, o Nugget no C Sharp, CocoaPods, NPM, Yarn e assim por exata CocoaPods, que é em Ruby, por exemplo. Então todo o workflow de gestão de dependência nasceu meio que no mundo Rails. Não é que não existia antes, existia. Existia Cpan no Perl, existia Maven com o Java, mas compara a usabilidade dos dois. Primeiro que Maven é aquela até outra, já que eu fiz muita piada com JavaScript e PHP, então Maven é aquele cara que a gente tinha a frase que Maven é o cara que faz o download da internet 2 vezes. Era esse nível. Então, o que acontece? O mundo já. E tem uma outra crítica que o pessoal faz do mundo Rails, isso é uma estupidez total, que falar o Rails sempre foi muito bom em marketing, os caras são hipster bom em marketing. Não, é errado. Se a gente fosse bom em marketing, a gente teria o tamanho do mercado JavaScript ou Java. O pessoal de JavaScript é excepcional em marketing. Não os desenvolvedores de JavaScript. O Facebook, o Google, a Microsoft. O JavaScript hoje é a ferramenta mais fácil de eu usar como arma de marketing se eu sou uma grande corporação. Basta eu ser JavaScript friendly e eu ganho um nicho da comunidade automaticamente. Como toda máquina tem um browser pré-instalado, também JavaScript pode ser considerado também o vírus mais bem sucedido da história, porque todas as máquinas têm. Como todas as máquinas têm, e foda-se as versões, então eu estou usando Internet Explorer 6 na máquina da minha avó. A gente inventou o conceito de transpiling. O CoffeeScript que o Lucas mencionou, ele foi importante porque ele trouxe à tona o conceito de transpiling. Não existia esse conceito antes. Eu quero desenvolver, mas eu não quero escrever em JavaScript. Como é que eu faço? Vou inventar o Coffee, mas o Coffee não roda em todos os browsers. Tem que instalar um plugin em todos os browsers? Não. Eu posso aprender um troço velho da ciência da computação chamado teoria de compiladores e inventar uma linguagem que compila em vez de binário nativo para máquina em outra linguagem. Nasceu o Transpiler. Agora eu escrevo CoffeeScript, eu posso ter classes, que era uma coisa que não existia em JavaScript, agora tem no ES6, e eu posso gerar o código ES5, que é um boilerplate violentamente nojento, que eu jamais escreveria na mão, mas a máquina gera para mim. E o browser não se importa, porque eu vou inclusive passar por uma gen chamada Uglify, que é tornar feio, porque eu vou enfeiar ainda mais o código. E isso é uma coisa que é engraçada.
Código bem feito, se eu compilasse diretamente, rodaria uma bosta. O código rápido, que roda mais rápido em máquina, é o pior código que você pode fazer. Sem função, sem organização, sem componentização. Máquina tá pouco se fudendo com a sua organização de código. Compilador é o cara que uglifica, que enfeia o seu código. Qual que é a função do compilador? Pegar o seu código bonitinho, bem organizado e transformar num macarrão, que o CPU vai conseguir entender. Existe, inclusive, é justamente por isso que existe, não é que todo programador é burro e gosta de fazer feio e sujo, é porque antigamente o cara tinha que ele ser o compilador e escrever feio e sujo é o jeito que o computador roda rápido, na prática, no metal. Então, a hora que eu inventei transpilers, eu acabei de mudar o mundo, porque agora eu consigo fazer ES5, ES6, CoffeeScript, posso fazer TypeScript, posso fazer script, posso fazer Elm, posso fazer uma caralhada de coisa, e eu posso infinitamente continuar usando JavaScript em qualquer versão, então ele não precisa ser o mais novo para rodar, porque eu vou compilar no ES5 do passado e foda-se. Eu não preciso mais de jQuery para ficar também checando, porque eu posso botar no compilador todas as checagens. Então, mudou completamente o landscape. E agora, o mundo das grandes corporações funciona assim. Todo mundo começou a ver esse tal de JavaScript. Eu sou o Facebook. Então, o pessoal está indo para o Google naturalmente porque o stack está lá. Precisamos fazer alguma coisa desse lado para atrair atenção. React. Então vamos começar a criar outra coisa para atrair para o povo do Visual Studio, TypeScript. Então eu posso usar o JavaScript de diversas formas, como existe esse conceito, para criar os meus nichos de tecnologia e garantir que eu tenho desenvolvedor para os próximos anos dentro das minhas verticais, vertical Microsoft, vertical Facebook e assim por diante. E a tecnologia que está por trás de tudo isso, é mais irônico, nasceu na Apple, que é o LLVM, que é o compilador para acabar com todos os compiladores. Você basicamente não precisa mais de compilador hoje em dia, porque LLVM compila de qualquer coisa para qualquer coisa. Daí nasce o tal do Enscripten, onde você pode pegar o código-fonte do Quake em C++, compilar no Enscripten e ele vai te cuspir ASM.js que roda no browser. Então é assim que funciona. É assim que você consegue migrar de Objective-C para Swift. Foi esse o objetivo. Como é que eu faço uma nova linguagem que gera o mesmo binário que a linguagem anterior e, portanto, são compatíveis? LLVM. Então, nasceu no mundo open source e caiu dentro da Apple e agora todo mundo usa o conceito, a tecnologia para tudo. Então acho que o futuro, os esforços de WebAssembly significam que o novo bytecode, em vez de ser o bytecode Java dentro de um applet, é o bytecode JavaScript, que é um subconjunto da linguagem JavaScript, que roda numa engine que consegue otimizar melhor esse subconjunto, mas esse subconjunto não é feito para ser escrito por seres humanos. Ele é desenhado para que um compilador possa cuspir um código que, por acaso, tem curly braces, por isso parece JavaScript, mas aonde eu vou escrever, por exemplo, em Elm, ou em TypeScript, ou em qualquer um desses caras que eu quiser, vou passar por um compilador derivado de LLVM e ele vai me gerar um bytecode em JavaScript, que é o que roda em todos os browsers, e eu acabei de recriar todo o conceito de applet sem precisar instalar plugins. Então, JavaScript, na prática, é o novo Flash. Então, esse que é a grande sacada. Como o melhor que todos os desenvolvedores de browser pré-embutem, eles já vêm instalado, eu não preciso instalar de novo. Então é por aí que ele vai. Então o mundo JavaScript hoje ele está relegado assim a linguagem JavaScript a se tornar uma linguagem de baixo nível. É que nem você querer programar em Assembler hoje em dia. Em vez de você programar em Assembler, eu vou instalar Elm, vou programar em Elm e vou cuspir o JavaScript que eu preciso para rodar. Esse é o mundo front. No mundo back, existe o conceito de você querer fazer tudo em JavaScript no mundo back. Mas como também não existe a necessidade, porque no final não é JavaScript que vai estar, no final pode ser qualquer coisa, eu posso usar o servidor em qualquer coisa. Então, servidores hoje em dia, por isso que tem tantas novas linguagens frames ganhando espaço. No Elixir, por exemplo, eu não preciso ter todo o ecossistema Rails, porque se eu só precisar dele para fazer APIs rápidas e ligar um React na frente, ele já serve. Ou um Go, ou um Rust, ou um Crystal, ou qualquer uma dessas novas. Então o mundo server vai se tornar cada vez mais poliglota e multilinguagem
Portanto, um desenvolvedor que queira manter uma carreira crescente, evoluindo, deveria aprender várias novas linguagens. Isso é um fato. Você vai ter que sofrer por isso, não tem jeito. Portanto, comece para aprender o full stack, por exemplo, no Rails. Por que Rails? Porque ele já tem, ele tem esse guia pré-pronto. Meio que você vai conseguir todo o material de aprendizado, e-learning, etc. Ele te guia para você se tornar altamente produtivo. Então é um fato hoje, porque eu contrato muito estagiário, muito júnior, e em poucas semanas ele se torna produtivo em projetos de Rails, por exemplo. Eu consigo colocar ele num projeto e ele evolui rápido, ganhando experiência. E em paralelo, a gente tem que ficar olhando para essa direção de especializações. Eu preciso fazer uma API ultra rápida, talvez seja em Go, talvez seja em Elixir, e vai ligar lado a lado com a minha aplicação Rails, que tudo no front vai ser um React. Então tem esse panorama bem big picture que eu enxergo enquanto o que um desenvolvedor de software hoje tem que estar olhando e entendendo em termos de contexto de desenvolvimento. O blog da empresa onde eu trabalho publicou um post chamado, exatamente com esse título, né? Porque Rails ainda é a melhor opção. É um post em inglês, depois se você quiser colocar na descrição. É um post longo, bem longo. Eles estão inclusive transformando num livro. Ficou tão longo que eles falaram, vamos transformar num livro. Mas ele traz 8 motivos pelo qual Rails ainda é a melhor opção para começar. Então eu tô com uma lista aqui, eu não vou explicar cada um deles porque tá bem auto-explicado, mas rapidinho aqui. O número 1, desenvolver projetos de forma rápida. Então, o Rails ainda é bom porque ele ainda consegue te trazer uma coisa com valor de uma forma muito rápida. 2, é fácil de manter. Então, lógico que isso é meio subjetivo, não dá para generalizar, mas por esses motivos que a gente falou anteriormente, por exemplo, ter uma estrutura de dados, uma estrutura de diretórios padrão, você pega um projeto que tenha, sei lá, 6, 7 anos, não tem importância, ele vai estar com a mesma estrutura de diretórios. Então você sabe onde é que está o arquivo de rota, você sabe onde é que está o arquivo com as migrações do banco e etc. Então é relativamente mais fácil de manter. 3, desenvolvimento do Rails em si continua a todo vapor, que nem eu estava comentando agora há pouco da versão nova, da 5.1. 4, facilidade para escrever testes automatizados, né? O Akita explicou um histórico todo aí de como que isso surgiu, e realmente é muito fácil você escrever teste automatizado. Tem toda essa cultura da comunidade de fazer isso, e também tem ótimas ferramentas, então não tem por que não fazer. 5, a facilidade para melhorar a performance. Você tem várias ferramentas para descobrir onde está o gargalo da sua aplicação, e também você consegue modularizar de forma que você consiga auto-escalar na nuvem e tudo mais. Estava no número 6, ele é opinado, ou seja, ele já vem com muitas decisões tomadas. Você não precisa... aonde que eu vou colocar meu arquivo, a minha senha para acessar o banco de dados. Não, já está a decisão tomada, ele tem esse conceito de Convention over Configuration, que uma tradução livre seria convenção ao invés de configuração. 7, ele é divertido, né? Isso está diretamente relacionado com a linguagem. A linguagem é muito simples, muito expressiva, então ajuda você a ser um desenvolvedor mais feliz. E o 8 último é meio que a soma de todos os fatores acima que resulta numa economia, em termos de dinheiro mesmo, em termos financeiros, né? Você tendo uma equipe enxuta, conseguindo finalizar um projeto mais rápido, você economiza dinheiro. Então eu achei bem legal. Eu resumi assim só os subtítulos desse post. É um post gigante. Quem tiver interesse em ler com mais calma, eles explicam assim bem passo a passo. Mas eu achei bem bacana. Bom, para quem tá ouvindo a gente, gostou e tá começando e quer aprender isso, acho que o Lucas tem um recado bom, né, Lucas? Como o Montanha estava falando aí, eu desenvolvi um curso através do qual eu ensino a programar de um jeito relativamente rápido. O curso tem 7 horas de duração, acho que é um pouquinho mais do que 7 horas. E o curso é focado em Ruby e Ruby on Rails. O curso, na verdade, começa desde o começo, ensinando coisas básicas, tipo instalar ferramentas, né, que você precisa para desenvolver, como que usa um terminal, HTML, JavaScript, CSS. Mas se você já se sente confortável com essas coisas, você pode pular esse começo e ir direto para as aulas de Rails.
O curso está na plataforma da Udemy, então tem uma série de vantagens. Por exemplo, você consegue baixar as aulas para ver depois, offline, por exemplo. O curso fica disponível para sempre, né? Se eu, sei lá, decidir não ter mais o curso, não tem problema, meu curso vai continuar lá. Então continua disponível para o aluno. Você também pode pedir o reembolso, então é tudo negociado com a própria Udemy. Eu nem fico sabendo, só fico sabendo depois que é cancelado. Então, se você comprou o curso e não gostou, você pode pedir o reembolso em até 30 dias. É uma garantia que você tem da Udemy. Então, é mais uma vantagem de usar a plataforma deles. E, bom, detalhando um pouquinho o curso, falo sobre bastante dessas coisas que a gente conversou hoje aqui, né? Montar as páginas dinâmicas, com áreas restritas, fazer o upload de arquivo. Inclusive, durante o curso é desenvolvido dois aplicativos, 2 projetos, sendo um deles um clone simplificado do Instagram. Não é um projeto real, assim, não. Bom, no final dessa aplicação especificamente, a gente faz o deploy para o Heroku, a gente vê a aplicação rodando no ar, mas é um clone simplificado, não é uma aplicação real. É mais para demonstrar uma coisa mais didática. E o outro aplicativo desenvolvido também é um gerenciador de tarefas, é um famoso to-do list, que todo mundo faz. E também tem uma parte mais administrativa, que envolve gerência de projetos, se você quer trabalhar como freelancer, como é que você negocia esses freelancers. Muitas dessas coisas eu criei essa parte do curso. Muitas dessas coisas foram de experiências próprias. Eu já trabalhei muito tempo como freelancer, então eu sei como negociar, quando que vai dar errado. Acho que vocês dois também, o Montanha e o Ramon, já trabalharam bastante como freelancers, né? Vocês sabem que você já olha lá na frente e fala, isso aqui não tá me cheirando bem. Então eu explico bastante dessas coisas, assim, essa parte mais gerencial, mais administrativa. Eu falo um pouco sobre salários, como é que você negocia, qual que é o salário mais justo pro seu nível, como é que você faz pro Akita te contratar e pagar bem lá. Olha aí. Olha aí, essa dica é importante. Esse aí eu também quero ver. Aliás, a gente está sempre contratando. Se tiver algum rubista ou interessado em Ruby querendo trabalhar, manda e-mail para mim. Olha aí, já só. tem um link. Faz o curso e já manda o currículo direto. Faz o curso que você já está empregado, olha aí. Olha aí. Olha só, vai saber. O preço do curso oficial é R$200, mas eu quis trazer um descontão bacana aqui para o pessoal que escuta o Dev na Estrada. Então, se você acessar o curso pela URL que é o meu site, é lucascaton.com.br/DNE ou /Dev na Estrada, ambos caem na mesma página, o curso acaba custando R$29. Que então, isso? Descontão bacana. Tá de graça. O Montanha colocou o link aqui nas notas para facilitar, nas notas desse episódio. Vai estar em tudo, cara, nas notas, aqui, ó, pipocando aqui na tela. O curso, assim, eu tô recebendo um feedback muito bacana. O curso já teve mais de 650 alunos. Então eu tô feliz, assim, com a quantidade de pessoas fazendo e gostando e me passando um feedback bacana. Tem uma avaliação da Udemy, tem uma média de uma nota 4.5, de um total de 5. Tá bem avaliado. Então é isso. O endereço, para quem quiser saber mais informações do curso, é lucascaton, lucascaton.com.br/devnaestrada. Só R$29 o curso todo. Dá uma olhada lá na página do curso. Tem inclusive umas aulas de graça para quem quiser assistir antes de comprar. Tenho certeza que você vai se interessar. Cara, muito bom, sensacional, um preço muito bom. Eu acho que eu, como sempre falo aqui nos episódios, eu sou um cara que gosta muito desse formato, né? Eu não sou muito dos livros, não sou um cara muito dos livros, assim. Eu prefiro assistir videoaulas e eu gostei muito, achei muito interessante porque você pega desde o começo, passa pela stack ali do Ruby on Rails e ainda fala sobre mais coisas e depois ainda ganha uma entrevista lá na CodeMiner, cara. Muito bom, cara. O que eu achei massa foi justamente isso, cara. Esse picture que você dá de know-how de mercado. Isso é importante, que normalmente o cara que tá entrando, o cara que busca aprender a fazer, o cara fica meio perdido. O cara, puta, mas beleza, eu sei isso, mas será que é isso mesmo que o mercado pede? Como que será que é? Como que será que é trabalhar lá, sabe? Esse know-how é importante, cara, principalmente para quem tá
com expectativa de entrar na área ou ser contratado pela Kita aí nos próximos meses, entendeu? Exato. Ô, louco. Uma das aulas que eu tô falando sobre isso, eu recomendo o episódio do Dev na Estrada, que vocês falam. Acho que o nome do episódio é Vida de Júnior. Alguma coisa do tipo. Vida Eu de recomendo esse episódio lá porque é exatamente o tipo de aluno o tipo de coisa que o aluno tá procurando. Então eu recomendo o podcast lá também. Muito bom, gente. Bom, muito obrigado por participar desse episódio. Eu gostei bastante. Não tenho dúvidas que ainda vale a pena iniciar com Ruby on Rails. E é isso aí. Muito obrigado todo mundo por ter participado aí. Valeu, galera. Muito obrigado mesmo. Imagina, foi um prazer participar aí. Tô só mandando um e-mail aqui. Akita, arroba, o quê? Como é que é? Eu tô contratando mesmo. Quem que tiver interessado em mandar currículo, quiser começar a aprender como júnior, assim por diante, pode mandar para contato@codeminer42.com. Muito bom. Beleza, Boa. gente. Valeu. Até mais. Show, valeu, Valeu, galera. galera. Pessoal, até mais. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar esse episódio. Se você quer saber mais sobre a gente, acesse devnaestrada.com.br. Valeu e até mais!